Olá, doutor Léo. Tudo bem? Tudo, tudo bem, Levi? Tô Como é que você está? tudo na paz, graças a Deus. O senhor consegue me ouvir? Consigo ouvir muito bem. Certo. Eu vou só terminar de ajustar algumas coisas aqui e a gente começa, tá bom? Tá bom, Só enviar o tranquilo. link aqui para os colegas. Só um segundo. Prontinho. Doutor Léo, então, enquanto o pessoal vai entrando, eu queria iniciar esse momento em primeiro lugar agradecendo o senhor por ter aceitado esse convite, estar participando. Eu sei que a rotina do senhor é muito corrida, são muitas atribuições. Então, assim, em primeiro lugar, em nome da EMET Ceará, da EMET PR, eu agradeço, né, a participação do senhor, se você é tão solícito em estar aqui conosco. E aí, para os colegas que estão entrando, só me apresentando, também apresentando o doutor Léo inicialmente, eu me chamo Levi Carioca, sou atualmente estudante de medicina pela UFC, sou o atual presidente do sindicato, ou do Sindicato Estudantil dos Sindicatos Médicos e o atual presidente da Associação de Estudantes de Medicina aqui do Ceará. E aí hoje nós vamos fazer a entrevista com o Dr. Leonardo, que é um médico radiologista formado também pela mesma casa, pela Universidade Federal do Ceará, e atual presidente do Sindicato dos Médicos. Né, que aí eu sei que o senhor tem uma vasta experiência no Sistema Único de Saúde, que vai ser o tema que a gente vai abordar nessa noite. E eu queria começar esse momento assim, de uma forma bem tranquila, pedindo que o senhor falasse um pouco sobre a experiência do senhor, os locais em que o senhor trabalhou, do Sistema Único de Saúde, um pouco da sua experiência, para a gente ir conversando enquanto o pessoal vai entrando na live. Pode ser? Pode, pode sim. Primeiro, boa noite, Levi, boa noite a todos que estão por aqui. Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer muito grande estar conversando com vocês, é sempre um prazer muito grande estar conversando com estudantes de medicina, com os médicos recém-formados, né? É, essa, essa, esse é o grupo que vai levar a medicina brasileira para frente, esse é o grupo que vai fazer com que a gente cresça, esse é o grupo capaz de identificar os problemas e propor as soluções, né? A gente sabe que existem problemas inúmeros, não só no SUS, como na atuação médica de uma forma geral, e eu tenho certeza que esse empenho de vocês e essa dedicação na formação e essa postura proativa, no sentido de entender o papel do médico além da formação técnica, e sim como um agente de melhoramento do sistema de saúde, isso aí é que vai fazer com que a gente evolua. Como você bem falou, Levi, eu sou formado pela Universidade Federal do Ceará, me formei no ano de 2007, então já fazem aí 15 anos, 15, 16, vou fazer 16 anos, final desse ano de formado. E após isso eu fiz residência em radiologia no Hospital Geral de Fortaleza, aqui na Escola Pública de Saúde Pública aqui do estado do Ceará. Em seguida eu passei um curto período lá fazendo uma especialização em ressonância mamária e na Stanford University, lá na Califórnia. E depois eu regressei ao Ceará, né? Opa, desculpa. Depois eu Tudo regressei ao bem. Ceará. E após regressar, deixa eu só fixar aqui de novo. E nesse regresso ao Ceará, foi no ano de 2013, né? Após essa residência, essa especialização, eu comecei a atuar tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. E especificamente na iniciativa pública, a gente vem, né, você está se graduando, a gente vem já de uma experiência como estudante no SUS, né, grande parte Sim. da nossa participação enquanto estudante são em serviços públicos, e e nesse momento já da graduação a gente começa a perceber quais são os problemas que a gente enfrenta e Sim. até a pensar em soluções para estes, né?
Fora isso, na carreira, na parte profissional mesmo, eu sou médico concursado do Instituto José Frota. Para quem não conhece, aqui para quem não é do Ceará, né, o Instituto José Frota é um grande hospital terciário aqui na cidade de Fortaleza. É um dos maiores hospitais de trauma do Brasil, né? Ele é um hospital voltado para essa parte de trauma e atende todo o estado do Ceará. Fora isso, eu também sou médico concursado lá do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal do Ceará, né? Que foi onde eu me graduei também como radiologista. Então essas são as principais atuações, né, essas são as principais interfaces em que eu atuo no Sistema Único de Saúde, e aí, com essa experiência que a gente tem acumulada, é que a gente pode conversar aqui sobre tudo que a gente já passou, as vivências, as dúvidas do pessoal. Se quiserem Sim. tirar alguma dúvida, então estou totalmente à disposição. Sim. Então, assim, mais uma vez eu agradeço, né? E aí, começar com algumas perguntas para a gente poder ir se ambientando aqui a falar um pouquinho sobre o sistema de saúde. E a primeira coisa que eu queria saber, assim, de uma forma bem geral, de uma forma bem que aborda, na verdade, uma pergunta bem ampla, como o senhor, que teve uma experiência assim tão grande em diversos hospitais, em diversos locais, teve toda a formação atrelada ao sistema público de saúde, como o senhor vê o papel e a importância do SUS, o papel e a importância, né, do nosso sistema único na realidade brasileira, na realidade médica, tanto na questão do ensino-aprendizado do médico que vai se formar, quanto do paciente que vai ter ali a porta de entrada para o seu tratamento, para o seu diagnóstico, para o seu acompanhamento, né? Assim, então, em linhas gerais, como o senhor vê a importância do SUS na realidade do brasileiro? De fato, o Sistema Único de Saúde, a primeira coisa que chama a atenção nele é o tamanho, né? Ele é enorme, né? Ele é um dos maiores sistemas de saúde do mundo, né? Atendendo aí muitas dezenas de milhões de pessoas. Então, a primeira coisa que a gente chama a atenção do SUS é o seu tamanho, né? O seu escopo de atuação. Quer dizer, além de ser muito grande, ele tem um leque enorme, né? Um escopo de atuação que vai da atenção primária, passa pela atenção terciária, a atenção que a gente chama até de quaternária, na questão dos transplantes, e, e querendo abranger, querendo não, e abrangendo, né, o território nacional, um território de um país tão grande e tão diferente, né? Então você veja que quando você coloca todos esses pontos aí, a primeira coisa que chama a atenção é a complexidade desse sistema. E quando um sistema é complexo, ele também vai ser difícil de administrar, ele vai ter problemas, ele vai ter lacunas ali, e que geram sempre muito estresse, né, na hora da assistência. O SUS ele é imprescindível atualmente na saúde da população brasileira. Não se pode pensar no momento saúde para a população de forma ampla, sem pensar num bom funcionamento do Sistema Único de Saúde. Então, nesse sentido, a gente precisa, sim, sempre reforçar o nosso interesse de um SUS universal, de um SUS que consiga suprir as demandas que surgem da população, mas também de um SUS que seja operacionalizado pensando nos custos. Porque quando a gente vê esse espectro amplo de atuação, principalmente com a questão da complexidade de muitos procedimentos que o SUS se propõe a fazer e faz, a gente entende que por ali tem custo associado, custo do contribuinte, custo da sociedade brasileira. Então o SUS ele é necessário, ele é imprescindível e ele precisa ser muito bem trabalhado e muito bem administrado. Em relação à formação, isso aí foi voltado para a população. Em relação à formação do médico, novamente, é imprescindível mais uma vez. A riqueza de interações com os pacientes que a gente obtém através do SUS, a gama de serviços que o SUS presta, são ali talvez a grande chave para a comunidade médica de boa qualidade que a gente forma aqui no nosso país. Então, não vejo como também, hoje, no Brasil, ter formação médica sem o SUS. E a gente atesta isso porque, hoje em dia, você vê nos últimos anos, houve um crescimento muito grande de faculdades de medicina, principalmente nos privadas, né? Isso aí, sem dúvida, o crescimento do número de faculdades públicas houve, mas menor, muito menor do que
o crescimento das privadas. E boa parte das faculdades privadas, a gente sabe isso pela convivência que a gente tem com vocês, estudantes, e pela toda a vivência que a gente tem no nosso dia a dia de atuação, essas faculdades elas estabelecem convênios com hospitais públicos, com serviços públicos, para poder que seus alunos também aprendam nesse serviço. Então, mesmo o sistema de educação médica privado, vamos chamar assim, ele também recorre ao SUS para que a formação desse médico seja mais eficaz. Sim, sim, perfeito. E até mesmo na minha perspectiva enquanto estudante, eu comprovo assim e afirmo totalmente o que o senhor falou, né? Para a gente, enquanto estudante, é imprescindível a gente ter a vivência do Sistema Único de Saúde. Realmente, eu acho que não existe a possibilidade da gente ter uma formação completa, uma formação que agregue a possibilidade de passar por todas as especialidades, de passar por todas as perspectivas, convergir para conhecer os diferentes ambientes médicos, a própria relação com colegas de outras cidades e até mesmo de outros países. Eu acredito que o único local em que a gente encontra isso de uma maneira completa, de fato, seria através do Sistema Único de Saúde, né? E que não é só um hospital, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza, no caso, eu estou fazendo meu internato no HGF, que, diga-se de passagem, é uma casa fenomenal, uma casa maravilhosa. Mas a possibilidade que nós temos de atuar no Sistema Único de Saúde e aprender com ele não se restringe só a um hospital. Permite que a gente vá a outros locais, como o senhor mesmo teve a experiência também no JF e em outros ambientes. Então, assim, realmente, acredito que eu compactuo com esse sentimento, um sentimento de gratidão, de aprendizado, de frutificação que a gente recebe através do SUS, né? E, assim, como o senhor falou, ele é muito amplo, tem muitas coisas, ele agrega o estudante, agrega o funcionário e agrega o médico. E aí eu queria ouvir um pouco do senhor, o que o senhor entende que seria ali o papel do médico dentro do sistema de maneira completa. Porque eu entendo que a gente é só a pontinha do iceberg, né? Mas a gente também tem uma função ali enquanto profissional e o estudante enquanto acadêmico dentro do funcionamento do SUS. E se o senhor puder compartilhar um pouco a sua visão sobre isso? Sim, claro. Sem dúvida, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar enquanto médico atuando no Sistema Único de Saúde é a gente entender que o nosso escopo de atuação vai muito além da relação que a gente tem direta com o paciente assistencial. Então, assim, obviamente que a gente se forma, a parte técnica ela é passada durante a faculdade, a gente tenta assimilar o máximo possível de conhecimentos, porque isso aí vai ser muito importante para a nossa atuação. Mas o médico que atua no SUS, eu entendo que ele precisa ter essa visão mais ampla, né? Ele precisa entender toda a relação complexa dessa cadeia de assistência, o custo dos procedimentos gerados, a forma mais racional de se trabalhar dentro do SUS. Eu acho que é com esse pensamento que o médico ele pode ser mais eficaz e favorecer o sistema e pensar. Ele tem que pensar muito além da relação individual que ele está tendo ali naquela consulta com o paciente. Ele tem que pensar que toda a atuação dele vai impactar no restante do sistema. Então, eu acho que essa visão mais ampla e até talvez gerencial do médico, ela é muito importante. Fora isso, na relação direta com o paciente, a gente tem que sempre pensar nos recursos disponíveis e oferecer da melhor forma possível. Por mais que existam limitações muitas vezes, a gente não pode deixar de atuar pensando na melhor conduta, na melhor tanto diagnóstica quanto terapêutica para o nosso paciente. A gente precisa, dentro do que é oferecido, oferecer o que há de melhor. Não podemos aceitar de forma alguma uma prática de uma medicina para quem tem recurso e outra medicina para quem não tem recurso. Então é importante isso, a gente precisa atuar dentro do sistema que, entendendo toda a conjuntura, toda a complexidade que envolve ele, toda a questão de cursos, mas sem que a gente atue de forma distinta, né? Porque a gente sabe que a atuação do médico, de uma forma geral, ela é muito mista. Apesar da maioria dos médicos atuarem no SUS, a maioria dos médicos do Brasil atuam no SUS, existem estatísticas que chegam a colocar que 90% dos médicos, isso é muito importante, 90% dos médicos brasileiros têm, nem que seja de forma parcial, e a maioria é parcial, atuação no SUS. Então não dá para fazer medicina no Brasil sem pensar entender o Sistema Único de Saúde. Então é nesse sentido que esses mesmos médicos eles têm essa atuação mista, né?
ele acaba atuando na iniciativa privada, atua no SUS. É muito comum esse cenário. É mais difícil a gente encontrar um médico que atua exclusivamente no SUS, apesar de terem milhares de médicos que atuam exclusivamente no SUS, isso é fantástico. Mas como ele tem essa atuação mista, é importante que na hora que o médico atue no SUS, atue no consultório privado, ele tenha a mesma conduta, ele sempre busque nas duas situações o melhor para o seu paciente. E o que a gente vê dos médicos brasileiros, na sua grande maioria, é exatamente esse tipo de conduta. Com a conduta ética, uma conduta alinhada com o sistema e uma conduta pensando sempre no melhor para o paciente. Ou seja, o desafio é muito maior do que só o que a gente aprende em sala de aula. Em relação ao estudante, que você me perguntou também, o estudante ele tem uma visão já diferente e muito importante. A gente precisa entender que o estudante de hoje, ele é o médico que vai operacionalizar o SUS, tanto assistencialmente quanto gerencialmente aqui no futuro. Assim, a gente tem muitos e muitos médicos que atuam no SUS de forma, na gestão, de forma gerencial, e que é importante. No sistema de saúde, a gente não pode pensar no sistema de saúde que a administração desse sistema não tem não tem vários médicos atuando. Então, o médico, ele não... Obviamente, você pode optar, né, se você faz sua assistência, se você faz assistência mista com um lado gerencial, mas não se pode pensar num SUS em que boa parcela de quem está pensando nas estratégias para melhorar o sistema não sejam médicos. Realmente, assim, a gente pode ter administradores de formação, a gente pode ter outras áreas da formação humana, mas é importante demais que boa parte de quem administra, de quem pensa, de quem monta as estratégias, de quem coordena o SUS, sejam médicos. E para isso, a gente tem que ter uma visão que na maioria das escolas médicas não existe, de ter que olhar também esse ladozinho, de olhar o sistema e ver como ele funciona, para que a gente consiga, identificando os problemas, propor soluções. E é isso que os alunos, estudantes, que os médicos informados podem fazer muito bem. Porque às vezes a gente que já está ali, eu acabei de falar, eu me formei, fiz 15 anos de formado. A gente ali, às vezes, a nossa ótica já está um pouco ali, às vezes a gente não consegue enxergar um problema, enxerga meio quem está chegando, quem está entrando, quem está vendo, opa, isso aqui não era para ser assim, isso aqui podia ser de outra forma e mais eficaz. Então, essa pulguinha atrás da orelha, essa vontade de melhorar, eu acho que esse incômodo, digamos assim, um bom incômodo, eu acho que é o que tem que estar aí por trás de todo estudante, por trás de todo médico recém-formado que queira atuar no SUS. Certo. E doutor Léo, assim, o senhor, enquanto presidente do Sindicato dos Médicos, o senhor e a equipe estão ali na ponta da linha justamente na atuação para que tenha uma boa atuação médica no Sistema Único de Saúde, para que a população receba uma saúde de qualidade. E aí eu queria pedir que o senhor pudesse fazer uma elencação, assim, pontos positivos atuais, que o senhor vê assim, olha, isso aqui a gente vê no dia a dia, isso aqui está perfeito, isso aqui os médicos falam para a gente que está funcionando bem, que está saindo bem direitinho, e que os pacientes também falam, e também, por outro lado, pontos negativos que o senhor vê que, olha, isso aqui a gente poderia melhorar um pouco, enquanto o Sistema Único atuante, enquanto sociedade médica, no sentido de atuação do SUS, assim, de maneira geral. Se o senhor puder elencar um pouco essas duas realidades. Perfeito. Vou tentar avançar aí, né, nesses temas, né? Bom, basicamente, o que a gente tem? Dentro de um sistema de saúde, a gente sendo extremamente sucinto, a gente tem duas peças chaves, né? A principal, capital humano. Então, assim, o SUS, ele é do tamanho que ele é eficiente porque ele tem bom capital humano. E a partir do momento que o SUS passar a não ter bom capital humano, ele vai falir como sistema. Então a gente precisa manter esse bom capital humano. E esse capital humano, ele vem desde uma formação sólida, né? Quanto uma relação de trabalho, aí já entra muito mais na minha área, né? Para quem estiver aí assistindo, né? Os sindicatos, eles são entidades que defendem uma categoria profissional. Então o sindicato nada mais é do que um advogado, do que um negociador, né? Negociando administrativamente ou então até judicialmente quando necessário, para uma categoria profissional pelos interesses da categoria. Essa é a função de entidades sindicais e ela precisa não se desviar muito disso para que ela realmente cumpra o seu objetivo.
Então, nesse sentido, o capital humano bem formado, ele também precisa ser bem cuidado. E para ser bem cuidado, a gente precisa de boas relações de trabalho. E aí vem o primeiro problema. A gente tem visto, ultimamente, e isso é o gerador de vários problemas que a gente identifica, relações contratuais, relações de trabalho extremamente frágeis. O que são isso? São, às vezes, um médico sendo chamado para executar um trabalho, seja um plantão, seja um trabalho mais horizontal, atendimentos, sem nenhum contrato de trabalho, sem nenhum vínculo formal de trabalho. Entendeu? Às vezes com maus pagadores a esses profissionais. Então não adianta nada eu ter um bom profissional formado, né, dedicado, se eu não tenho ali a contrapartida do ente público, às vezes é a prefeitura, às vezes é uma organização social que é contratada pela prefeitura, às vezes é uma cooperativa, que não paga, ou que atrasa o pagamento, ou que paga num valor ruim. Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto muita gente muito bem formada, muito capacitada e muito interessada em atuar do SUS da melhor forma possível, mas que às vezes sai, às vezes diminui a sua atuação no SUS, porque a gestão desse processo todo não está funcionando da melhor forma possível. E é por isso que nessa questão da contratualização, a gente defende que a melhor forma de se contratar médico para o SUS é através da formação e depois formalização de uma carreira médica de Estado. Então discute-se muito no Brasil, e aí é uma discussão diuturna, cujas decisões ultimamente têm passado muito pelo governo federal, no sentido de disponibilizar assistência médica em todo o território nacional, que é exatamente um dos objetivos do SUS. E para isso, às vezes as medidas tomadas, né, ao nosso entender, não são as melhores. Então, para nós, para que a gente consiga realmente colocar o médico em cada canto do Brasil onde é necessário um médico, a primeira coisa é respeitar esse profissional. Porque a gente tem boas escolas médicas aqui no Brasil, e o problema é que esse profissional, o SUS não está conseguindo fixar as melhores mentes, muitas vezes melhores cabeças, e trabalhando bem, vão trazer até economia para o sistema, porque ele não está, muitas vezes, atuando da melhor forma. Ou seja, não existem contratos, às vezes relações por RPA, outras vezes relações bolsistas. Uma coisa interessante é que a demografia médica recém-publicada mostra que existe cada vez mais uma feminilização da medicina, ou seja, já em pouco tempo já teremos mais médicas mulheres do que homens. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar também nas garantias sociais para essas mulheres que serão mães. Então, como a gente vai garantir esses direitos trabalhistas fundamentais, como a licença maternidade e outras tantas para cuidar do filho, para que a gente consiga ter mães médicas que fomentem aí a futura geração de brasileiros, médicos ou não, se a gente não cuida bem dessas mulheres na relação trabalhista enquanto médicas. Então são esses vários problemas que a gente tem enfrentado no dia a dia. Para nós a solução, eu não vou chamá-la de simples, mas a solução mais acertada seria a formalização de uma carreira médica de Estado e uma carreira que valorize, não valorize o profissional, tanto na questão pecuniária, remuneratória, mas o principal, Levi, por incrível que pareça, lá no Sindicato dos Médicos, o maior número de queixas, aí vem o segundo ponto do SUS. Eu falei que a primeira riqueza do SUS é o capital humano, e aí vem a segunda. Para que esse capital humano atue, eu preciso de instrumentos, eu preciso de estrutura, eu preciso de aparelhos. O que são isso? São os postos de saúde, são os hospitais, são os insumos dentro desses hospitais. Não adianta nada eu ter as paredes do hospital se eu não tenho material, se eu não tenho ventilador, se eu não tenho material para cirurgia. São os insumos de consumo, se eu não tenho fios de sutura, se eu não tenho antibióticos. Então, toda essa logística, né, que é uma logística complexa, eu reconheço, ela precisa funcionar para que esse capital humano atue da melhor forma possível. Então, a junção desses dois fatores, né, a gente entender que é uma formação sólida, junta com condições de trabalho, que é a principal queixa dos médicos. Os médicos, eles queixam ao sindicato muito mais, inclusive na pandemia e agora. Sempre foi. Antes, durante, pós-pandemia, né, que é um período marcante, sim, sempre foram queixas, principalmente no sentido de que está faltando material tal, está faltando isso, está faltando aquilo. O médico se preocupa muito mais em oferecer a melhor medicina para o seu paciente do que propriamente no seu
no seu bem-estar financeiro. Isso aí eu mostro com números, com dados. Realmente, para cada queixa que eu tenho de um atraso X ou Y, eu tenho 3, 4 queixas na falta de um insumo, de um material que o médico poderia usar para estar dando uma melhor assistência. Sim, sim, perfeito. E doutor Léo, seguindo ainda nessa linha da questão do que poderia ser feito para melhorar, recentemente a gente viu aí, que foi amplamente noticiado aqui no Ceará, eu acredito que no Brasil inteiro, o caso de uma profissional, uma médica, que foi hostilizada, que sofreu violência no seu ambiente de trabalho enquanto exercia a sua atividade profissional, e ela relatou que estava em um plantão, que eu acredito que haveria cerca de 60 pacientes, né? Queria que o senhor pudesse comentar um pouco aí sobre essa realidade, se é uma coisa que acontece com frequência na realidade médica, especialmente aqui no Ceará, que eu acredito que seja a expertise do senhor diante da atuação nos sindicatos médicos e da presença do sistema único de saúde, e como o senhor vê que isso poderia ser melhorado, isso poderia ser modificado, de forma a melhorar tanto o atendimento para o paciente, quanto a melhorar a condição ali de um trabalho bem realizado pelo médico. Perfeito. Levi, isso aí é fundamental, né? Eu não consigo, não adianta eu ter o melhor profissional, não adianta eu ter a melhor estrutura se eu não consigo prover um ambiente seguro para que haja essa atuação profissional, né? E realmente a questão de segurança pública no nosso país, de uma forma geral, ela tem problemas, principalmente nas grandes cidades, né? Os índices de violências não são baixos, muito pelo contrário. E isso repercute também nas unidades de saúde, né? Então, as unidades de saúde, principalmente as unidades menores, principalmente as unidades localizadas em áreas de risco, que existem muitas. Afinal, um dos focos não é colocar aparelhos de saúde, UPAs, postos em todos os locais para quem já tem em todos os Brasil. Infelizmente, né? Alguns locais eles têm um índice de violência muito alto e isso vai repercutir na unidade de saúde. Aliado a isso, a uma área de risco intrinsecamente já perigosa, a gente tem, na nossa atuação, a gente tem uma situação que naturalmente é uma situação estressante para ambas as partes. Quer dizer, é uma situação estressante para qualquer profissional que atua no sistema de saúde, vendo aquele sofrimento, e é uma situação estressante também para o paciente e para os familiares. Então ali você já tem uma situação que naturalmente o nível de estresse, o nível de ansiedade, ele já é aumentado. Quando você coloca isso, você junta isso, a natureza da atuação, com uma área de risco e com a ausência de fatores que possam prevenir e até coibir atos mais violentos, não tem outro desfecho possível que não seja a repetição dessas cenas que você bem relatou. Infelizmente, isso não é incomum, certo? Infelizmente, isso não é incomum. Isso é uma preocupação crescente, né, para o Sindicato dos Médicos. Nós já chegamos há poucos anos atrás a puxar uma paralisação de médicos da Prefeitura de Fortaleza por conta da falta de segurança nos postos de saúde. É uma questão recorrente, é uma questão que a gente atua o tempo todo nisso aí, querendo garantir essa segurança nas unidades de saúde. Então, realmente é uma realidade que a gente tem atuado muitas vezes com sucesso, né? Existem várias intervenções que a gente fez, no qual uma unidade específica que a gente comprova que houve um ato de violência, depois que a gente conversa até com o gestor, a gente oficia os gestores, eles colocam lá uma unidade às vezes, de segurança privada, às vezes consegue ter um patrulhamento policial. Então, também é uma área de atuação do sindicato para que a gente garanta a segurança dessas unidades de saúde. Realmente, recentemente em Fortaleza, só no último ano existiram 2 casos de tiroteio dentro de postos de saúde, certo? Inclusive com um óbito não de um profissional, mas de um acompanhante de um paciente nas mediações, ali na região do estacionamento do posto de saúde. Então, infelizmente, é a nossa realidade atual, que a gente tem convivido. Os profissionais têm ficado muito estressados com essa situação, recorrem a gente e a gente atua dependendo da situação da melhor forma para tentar resolver o problema.
Sim, e a gente vê também que isso aí acaba se tornando um problema ainda maior, porque não é uma pauta só da gestão do local. Porque mesmo que um posto de saúde, por exemplo, consiga, né, depois de ser oficiado, depois de ser entrado em contato com eles, prover uma segurança naquele ambiente, assim que o médico ou o próprio paciente andar 2 quarteirões para frente, aquela segurança já não vai ser mais suficiente. Então, muitas vezes o que a gente vê, e aí existem relatos de colegas que tive a oportunidade de conversar, falando que justamente isso, que abandonaram determinados locais, abandonaram determinados serviços, justamente porque a partir do momento em que ele saía das portas ali do seu posto de saúde, da sua UPA, ele não se sentia seguro para retornar para casa em paz, porque a sensação que vinha era que a qualquer momento alguma coisa poderia acontecer. E realmente se torna uma situação muito delicada. Você todos os dias já ser exposto, como você bem falou, a um ambiente estressante, um ambiente que exige muito do profissional, existe muita responsabilidade e que é necessária justamente essa responsabilidade para prestar um serviço de qualidade ao paciente. Mas somando a isso ainda o risco de, no eixo do trabalho, ali fora daquele ambiente, acontecer algo que não estava previsto, obviamente que não tem como a gente controlar todas as situações, mas eu acredito que o mínimo, né, deveria ser esperado no sentido de que a gente vive num país assim que tem capacidade de realizar isso, mas que infelizmente a gestão atual de segurança ela tem colocado em xeque não só a profissão médica, mas enfim, eu acredito que de todos os brasileiros, né, que vão trabalhar, vão tentar sustentar a sua família, são mães indo cuidar dos seus filhos, né, trabalhar para sustentar os seus filhos, são pais indo trabalhar para sustentar os seus filhos, que não sabem se vão voltar para casa. Então, assim, essa mesma realidade se aplica para a gente dentro da prática da medicina. E acaba que afeta não só o profissional, mas a diversos ali, aos diversos terceiros que vão estar relacionados com o serviço que seria prestado, que provavelmente não seja prestado da melhor forma em virtude da insegurança do ambiente, da insegurança dos derredores, né? E, e Perfeito. assim, Levi, só reforçando claro, o que você disse, basicamente, realmente, o nosso trabalho lá, enquanto Sindicato dos Médicos do Ceará, e isso aí, todos os sindicatos médicos do Brasil, e na verdade as entidades médicas, gira em torno de um tripé na relação trabalhista. E é exatamente o tripé, a segurança é um desses pés. É a segurança da unidade. O médico precisa de três coisas para atuar. Ele precisa de uma segurança na unidade de saúde, ele precisa de material, insumos, ele precisa ter condições para trabalhar e para exercer sua função, e ele precisa ser remunerado adequadamente, né, e da forma apropriada, né, ele precisa ter o retorno financeiro daquela atuação. Então, esse é o tripé de atuação nosso. Então, assim, eu não consigo nem ver prioridade em relação a essas três coisas. Então, você tem que ter a estrutura para ele trabalhar, você tem que ter uma boa relação de trabalho e você tem que ter a segurança. sim, perfeito, perfeito. Doutor Léo, e aí eu queria agora que o senhor, caso, por exemplo, algum dos colegas assim que esteja assistindo a gente, seja um médico recém-formado, alguém que vai se formar, o que o senhor falaria para esse médico que está pensando em entrar no sistema único de saúde? O que o senhor acha que assim seria imprescindível para que ele saísse da formação acadêmica dele, seja numa escola particular ou numa escola pública, numa escola médica, o que o senhor entende que ele precisa sair entendendo, sabendo, tendo essa noção para que ele tanto possa cuidar de si, em questão de forma geral, ter uma qualidade de vida, de poder, obviamente, preservar a sua família, preservar o seu lar, cuidar de si em primeiro lugar, para poder servir ao outro da melhor maneira, né? O que o senhor entende assim, que seria imprescindível para esse profissional? Perfeito. O SUS ele é extremamente desafiador. Então, assim, um dos conselhos que eu posso dar para vocês, para os estudantes de medicina, é que durante a formação estejam mais abertos possíveis, né? O conhecimento médico ele é extremamente amplo e o SUS ele vai te cobrar, né, que você tenha essa amplitude de conhecimento. Então, cuidado para não se especializarem na graduação. É lógico que a gente acaba encontrando áreas mais afins, mas cuidado, estejam abertos principalmente para aquelas áreas que vocês às vezes não têm tanto interesse. É normal, né? Nós seres humanos, a gente olha, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. E a carreira médica ela é tão ampla, tão diversa, né? E a gente acaba se identificando com algumas áreas. Mas cuidado com esse ímpeto, porque na graduação é o grande momento em que vocês
são melhor recebidos possíveis. Vocês, o estudante de medicina, na maioria das vezes, obviamente que a gente tem queixa, em condições a gente tem queixa, mas na maioria das vezes ele é bem recebido, existe uma propensão a ajudar, não em todos os casos, mas na maioria das vezes existe uma propensão a ajudar e a ensinar. Então nessa hora, o conselho que eu dou, absorva o máximo possível de todas as áreas da medicina, porque o SUS ele vai acabar te cobrando isso aí também. Então, nesse sentido, a especialização ela pode realmente vir num segundo momento. Fora isso, para a atuação do profissional no SUS, ele não pode deixar de ter o olhar sobre as condições sociais daquela pessoa. E as condições sociais do SUS, elas são extremamente variadas. No SUS a gente vai atender gente de classe alta, por incrível que pareça, em muitos serviços, né? Atende sim, vocês vão ver isso. E você vai atender gente abaixo da linha de pobreza. Então, até nisso, você tem que olhar para prestar sempre, não para prestar uma medicina diferente, mas não, para prestar sempre a melhor medicina, a medicina que vai melhor atender às necessidades daquela pessoa. Então, esse olhar para a pessoa, esse olhar voltado para esse olhar de junção do conhecimento técnico, essa sensibilidade e também um entendimento de que o SUS ele vai te cobrar conhecimento em várias áreas, eu acho que é o mais importante, né? Desde da atenção básica, atenção secundária, atenção terciária que é mais instrumentalizada. Então, assim, aproveitem o máximo a graduação, aproveitem muito o internato. O internato é um momento da graduação muito especial, eu não sei quem aí já é interno, mas um momento da graduação muito especial em que você realmente consegue, ali de fato, você tá ali atuando ali como aspirante a médico mesmo, né? A gente foge daquele ciclo da graduação mais teórica e começa a atuar na prática, e ali a gente começa também a ver, né? A se conhecer e ver o que mais interessa para a gente, para que a gente siga aí a carreira da melhor forma, da forma mais satisfatória possível. Perfeito, perfeito. Doutor Léo, então, assim, caminhando já para o final, eu quero, né, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer ao senhor, a sua disponibilidade, né, assim, que tanto em relação à live nesse momento, quanto para os projetos da EMED, que o senhor tem se mostrado sempre solícito, aos colegas aí acadêmicos que estão nos assistindo, a gente sempre tem a oportunidade de fazer trabalhos juntos de atendimento que são gratuitos, né, até ali auxiliando dentro da perspectiva do Sistema Único de Saúde, que muitas vezes não consegue chegar a determinados ambientes, mas que a EMED, juntamente com o sindicato, a gente tem conseguido de alguma forma auxiliar a realidade de muitos brasileiros. A gente já prestou, eu acho que foi mais de 500 atendimentos gratuitos, foram realizados nas mais diferentes localidades, tanto aqui de Fortaleza quanto do Ceará, né, de maneira geral, e tem outros aí, se Deus quiser, previstos aí para os próximos meses, né? Então, assim, eu agradeço o senhor, agradeço a disponibilidade do senhor enquanto presidente do sindicato, que tem sempre auxiliado no nosso projeto, se mostrado solícito ao estudante e se mostrado solícito ao o paciente que vai receber o atendimento através desse serviço prestado em conjunto com o sindicato. Agradeço também a presença do senhor nessa live, compartilhar das suas experiências, compartilhar da sua perspectiva sobre isso. Eu acredito que foi de extrema importância e com certeza engrandeceu muito aí esse momento para os colegas que assistiram. E aí eu quero deixar a oportunidade para caso o senhor tenha algo mais que deseje falar, algo mais que deseje compartilhar, alguma palavra no final, para que o senhor fique à vontade. E, novamente, eu agradeço a presença e a participação do senhor. Olha, Levi, só eu que tenho que agradecer, realmente foi um prazer participar dessa live, é sempre bom falar com o estudante de medicina, com o interno, e assim, a mensagem final é essa, se sintam ali atores mesmo, né? Não adianta chegar, fazer o trabalho e sair, não, os atores, né? Nós todos, individualmente, principalmente coletivamente, nós somos capazes de modificar e de melhorar o Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que a grande mensagem que eu queria deixar é que cada coisinha que a gente melhora, lá no final a gente vai ter o resultado global vai ser grande, né? Então, se cada um de nós criarmos esse senso de pertencimento com o Sistema Único de Saúde, essa noção de que sim, podemos, né, atuar além do que é previsto para a nossa
além do que é previsto na assistência, a gente consegue melhorar o SUS. Então, para a minha mensagem para vocês, final, é que mantenham-se sempre incomodados, né? Se sintam incomodados quando vocês viram uma situação que podia ser melhor feita, que não está correta, ou por falhas do sistema, até por falha de algum outro profissional que já está há mais tempo, já, né? Então, assim, se sintam, não deixem, não coloquem esse incômodo embaixo do tapete, né? Tentem, identificando esses problemas. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Léo. Obrigado a todo mundo que entrou, a quem está aí acompanhando ao vivo. Eu vou então estar finalizando a live e desejo a todos uma boa noite. Deus nos abençoe. Obrigado, doutor Léo. De nada, obrigado. Boa noite a todos.